no Acampus, tô na moral. Tô no Acampus, tô na moral. Do nascer ao pôr do sol, impossível descrever essa alegria, vem viver. Então vem correndo no pulsar dessa alegria que transforma e contagia o teu coração. Então vem se lança no compasso dessa dança, tua vida será uma revolução. Acampus, vem ser feliz com a gente. Acampus, Não se descreve, se sente radicalidade, sol e lazer. vem ser feliz com a gente. Não se descreve, se sente. Radicalidade, sol e lazer. E aí, gente, tudo bom com vocês? Eu me chamo João, estou aqui para gravar o primeiro podcast aqui sobre o Acampus, sobre o Acampus, que é o seminário que vai acontecer, o acampamento que vai acontecer no mês de julho, no dia 2 a 5. Estou aqui com vocês, com nossos convidados, que já eu apresento deles, mas estamos aqui para fazer a nossa gravação e contar um pouco para vocês como é o acampamento, o que é o acampamento e o que a gente tem a oferecer no acampamento que vai acontecer em julho para vocês, tá bom? Estamos aqui com os convidados, a Clara e o Jonas, eles vão se apresentar um pouco para vocês e vocês vão conhecer um pouco como é e o que vai acontecer nesse mês de julho. Quem vai apresentar, que a gente tem umas atrações muito boas que vocês vão gostar muito. Então, eu me chamo Clara, tenho 18 anos, sou estudante de enfermagem, vocacionada e do centro de Petrópolis. Coisa boa. Sim, eu não falei, mas eu sou do centro da Zona Norte, tá? Aqui em Natal, inclusive, a gente é do Shalom aqui de Natal. Provavelmente vocês não sabem, mas a gente está aqui há um bom tempo já, fazendo vários acampes. E esse ano é a primeira vez que vai acontecer no mês de julho. Graças a Deus a gente vai conseguir fazer. Depois de muito tempo que não teve, a gente vai ter. E vai ser um sucesso. E você? Oi, gente, meu nome é Jonas, sou do centro de Petrópolis e do grupo Nova Jerusalém. Petrópolis é famoso, mas eu sou da Zona Norte, tá tudo bem, acontece isso mesmo. Ah, pois. Primeira vez que eu estou aqui, né? E foi a primeira vez que eu participei do Acampus, foi desse ano. Provavelmente vocês já sabem, né? E eu queria escutar um pouco da história de vocês. Qual foi o primeiro Acampus de vocês? Se vocês fizeram Acampus, né? Pode ser que não tenha feito. Mas eu queria escutar a história de vocês, né? E como vocês se sentem hoje, né? Depois de tanto tempo de Acampus, o que fez vocês ficarem, o que fez vocês continuarem na obra Shalom. E queria escutar mais de vocês mesmo. Você, claro, que tem a minha conta. Então, eu nunca participei do acampamento, você acredita, João? Sério? Sério. Eu cresci dentro do Shalom, então eu ia sempre pros acampamentos, ia pequenininha, dormia ali na cozinha, meus pais cozinhando, tava ali, tava lá. E aí sempre foi algo que eu queria participar. E aí, na pandemia, eu fiz meu seminário, que foi mais ou menos um acampamento, só que online, né? E aí, em 2022, em janeiro, no primeiro acampamento pós-pandemia, foi que eu disse, não, agora eu vou. Eu tinha 14 anos, e aí eu digo, Você já conhecia e queria participar? já conhecia, e aí eu já era da obra, então eu já queria ir servir. Na época eu conversei com meu pastor, digo, ei, aí eu vou participando, né? Ele disse, não, tu já é da obra, bora servir, bora servir, bora servir. E aí eu cheguei toda tímida, morrendo de medo. Na época eu acho que deu quase 400 pessoas, então assim, tinha muita gente. E aí eu, meu Deus do céu, onde foi que eu me meti? Meu primeiro serviço oficialmente, né? E aí eu super nervosa, não sei o quê, fui para acampamento. E pra mim foi a melhor experiência da minha vida. Talvez não tivesse tanto impacto se eu tivesse ido participando como foi quando eu fui servindo, né? E aí foi uma experiência incrível, não deixei de ir para os outros acampamentos desde 2022. Vou para acampamento sempre que tem. Já são alguns acampamentos nas contas. Vou fazer as contas aqui para depois dizer com certeza. Foi em qual ano? Foi 2022.1, em janeiro de 2022. No tempo tava em pandemia, né? Porque foi online. Tava voltando da pandemia, Tá já foi acabando, presencial, tá se acabando. foi, exatamente. Foi numa trégua, assim, de um isolamento que a gente pegou.
E aí, simbora fazer acampamento. Foi uma loucura. Todo mundo de máscara, álcool a cada 5 minutos. Sim. Eu era a pessoa do álcool, então era ficando passando álcool o tempo inteiro. Era bom E dia, aí, álcool, boa noite, era bom álcool. dia, álcool, comeu álcool, como vai álcool, seu nome álcool. Era 24 horas isso. Aí você ia Clara álcool. Era, mas literalmente era o meu nome, era o meu apelido. Eu era Clarinha do álcool. Eu digo, Eu "Ô, acredito. gente. Pois Então, é. nessa questão, né, dos servos servirem, você falou que foi a primeira vez que você participou e serviu ao mesmo tempo. Sim. Aí eu lembrei que um rapaz, ele olhou pra mim, que era servo, né, quando eu participei, que foi esse ano. Ele olhou pra mim e fez: "Ei, você vai servir no próximo acampamento, né?" Eu falei: "Já?" Ele: "Já, é muito Com bom servir aqui." certeza. Eu acredito, se você tá falando. Aí Com eu já certeza. servi em alguns seminários também da comunidade Shalom e percebi que se os seminários em si já foi incrível, imagine o acampamento, né? Com certeza, é uma experiência, assim, fantástica, porque a gente vê a transformação dos jovens, mas também a gente vive o acampamento, né? Então, Exatamente, assim, essa nas questão. festas a gente tá lá pulando com vocês, tá participando das pregações, tá rezando nas adorações, e com certeza é uma experiência muito boa. E a gente espera você. E se molha Com também, né? certeza. Se suja também, é muito Com bom. certeza, a gente se suja com vocês, vai pra dentro do lazer, é jogar dentro da piscina, É. é jogado pra cima. Já virou tradição. Daqui a pouco o Jonas conta como foi ser É jogado pra cima, né? Ei, Jonas Pois é. entende de ser jogado pra cima, viu? E você, ela falou, né? Seu nome Jonas. Qual foi o seu acampus? Como você se sente hoje, depois de tanto tempo de acampus? Meu acampus foi no começo desse ano, foi 2026.1. Ponto 1, né? Ponto 1, Foi o meu, né? É, foi o nosso. Tamo junto, né? Tamo junto. Então, cara, as minhas expectativas estavam lá em cima, porque todo ano foi uma história longa, mas vou contar aqui um pouco. Uhum. Foi todo ano eu tentava ir, mas não dava porque eu estava na escola, que tinha coisas da escola e tinha minhas outras coisas do dia a dia. Eu tentava todo ano ir, meus amigos iam, falavam que iam, e eu, caramba, boy, eu não consigo. Até que teve esse ano, o começo do ano passado, eu consegui finalmente, depois de ter terminado a escola, consegui ir e ter realmente a experiência com Deus, uma experiência profunda, que eu nunca tinha tido uma Você experiência criou uma tão boa. expectativa, né? Licença, você criou uma expectativa e as expectativas foram atingidas, né? Eu também estava com a mesma expectativa. Quando eu fui participar do Acampus, a pessoa que me chamou, ela falou: eu acho que você vai ter uma experiência muito boa com Deus. E eu tava relutando ainda, né? Porque eu trabalhava no tempo, ia trabalhar no tempo, eu fiquei meio pensativo para saber se eu ia ou não. Mas ela fez o convite, eu falei que ia tentar no trabalho. Isso foi na missa de domingo. Aí na segunda-feira eu fui lá no trabalho e dei a ideia, né? Tem umas férias vencidas minhas, será que dá pra mim antecipar as férias ou me dar uma folga de uma semana, que eu tinha umas horas dentro, né? Aí ele fez: tá bom. Foi fácil. E eu fiquei incrível, né? Porque foi muito fácil. Caramba, Deus está agindo até no meu trabalho. Com certeza. Foi incrível. Foi a primeira vez que eu tinha sentido, tipo, uma resposta tão rápido, sabe? Que eu falei com ele no domingo, falei: Deus, se for a tua vontade, eu vou pedir amanhã e vamos ver o que dá. E eu consegui folga, não consegui nem férias, foi folga pra pagar umas horas que eu tinha. E deu certo. Fiz o acampamento, foi uma experiência incrível também. A gente é a prova viva disso, né? Que a gente fez esse ano, em janeiro. Mas o próprio acampamento em si moldou a minha vida, né? E me molda todos os dias e faz com que eu seja cada vez mais nesse caminho de santidade, nesse caminho de ser uma pessoa mais ali no trajeto de Deus, uma pessoa mais com um propósito definido. Mas no acampamento, Jonas, você teve alguma coisa que você relembra, assim, que às vezes dá aquele arrepio, que você fica pensando: meu Deus, isso aqui foi incrível, eu quero viver isso de novo, pelo amor de Deus. Cara, foi uma das adorações. Uma específica que Imagino. a gente tava comentando aqui antes de começar. E, cara, foi uma experiência que eu nunca tinha imaginado que eu ia viver e que eu ia realmente estar lá. Então, foi bastante, porque eu fui com os meus amigos também, mas a gente tava programando de todo mundo junto, sendo que acabou que cada um foi para um centro diferente. Então, acabou que só eu fui num ônibus e o resto a gente já tava lá no acampamento. Aí foi acontecendo as coisas, tanto que no primeiro dia, os amigos que eu conhecia estavam no alojamento. E eu tava andando lá para conhecer o espaço e a galera: ei, Jonas, bora entrar aqui no alojamento. Homem, quando eu entrei, começou a baderna, começou a jogar as coisas para cima, começou a gritaria, começou não sei o que lá. Tá bom, vou esperar, vou ficar mais uns 20 minutinhos aqui e depois vou sair. Quando eu virei as costas, o coordenador do local que cuida do local apareceu. Aí eu: rapaz, agora que eu vou sair mesmo, vou aproveitar essa brechinha e vou sair. O medo bateu. o medo bateu. E logo no primeiro dia, né?
Ele logo no primeiro dia levou uma bronca, É isso que eu ia né? perguntar, foi no primeiro dia, né? Foi no primeiro dia. Levar uma bronca dessa, imagina. Aí depois aconteceu as outras coisas, aconteceu a missa e os shows. Cara, os shows eu tava também com... penso nisso, né? Desculpa atrapalhar você. Eu também penso nisso, porque eu nunca acreditei que poderia ter show da igreja. Eu fiquei incrível, né? Porque, nossa, como assim a gente pode pular de alegria todo mundo junto quando a gente se entrou, ficou lá no meio, naquela gritaria, que é uma gritaria de Deus, aquela bênção divina que quando a gente sente, a gente entra lá dentro e fica todo arrepiado de tanta coisa boa que acontece. Mas o show em si, pra mim também, foi algo que me tocou muito. Teve algum específico que fez você gostar? Cara, foi, eu acho que o do... Como é? Eu esqueci o nome do rapaz agora. Do Cosme. Do Cosme. Pronto, foi do Cosme. Cara, porque eu nunca tinha visto... Eu nunca tinha vivido, na verdade, o show dele realmente. Você conhece as músicas dele, Eu né? conheço as músicas. Na verdade, eu conheço a maioria das músicas dele. Não conheço todas que ele tem. Sim. Mas eu conheço algumas. Mas, cara, o carisma que ele tem, o conversar, porque ele é um cara, tipo, da gente mesmo. Exatamente. Então, ele se doa pra gente jovem. Tanto pra gente jovem, como pra gente mais idosa, quanto pra todo mundo. Então, cara, ver isso, realmente, tanto na adoração, como nos shows que tiveram, reacendeu a chama cada vez mais. E no final do acampamento, eu já tava, rapaz, eu quero viver isso aqui de novo. Uhum. Eu quero viver. Eu sei isso também. Eu quero viver e não quero sair. Uhum. Porque eu sei o que Deus quer pra mim e eu sei o caminho que Ele quer e inclusive, numa das adorações, eu tava pedindo muito o dom de línguas. Sim. E eu consegui. No mesmo dia, eu consegui o dom de línguas. Tipo, eu tava lá rezando e tal. Aí eu comecei a falar do nada. Uhum. Eu comecei a só falar. Caramba, meu irmão. Aí eu meio que tava conseguindo escutar a minha voz. Aí eu não tava acreditando. Eu falei, mentira que eu tô fazendo. Só deixou fluir, né? Só deixei fluir. Aí, quando eu abri meus olhos, eu vi Jesus na minha frente. Caramba, meu irmão. Aí, tô arrepiado todinho, boy. Uhum. Meu amigo, mas foi uma experiência muito boa, porque viver realmente o que a gente viveu, o que a gente pode reviver de novo. Cara, isso não tem palavras para descrever. Uma das slogans da gente é impossível descrever, né? Descrever. Você ia falar isso, né? A gente sentiu. Com certeza. Impossível descrever. Ainda mais pela sua história, né? E pelo fato de você ter vivenciado a Campus de forma online. Eu achei incrível, eu não sabia, né? Foram duas experiências diferentes, mas assim, online, né? Que foi diferente ali, todo mundo por chamada de vídeo, no Meet, essas coisas. E aí depois presencial, né? Dar nome àquilo que eu ouvia falar, né? E agora ali 100% dentro. Foi muito massa. Era só numa telinha do celular, legal. né? Você ficava Era com numa essa telinha do expectativa. celular e do nada uma multidão, né? A gente, todo mundo lá em 2022. Foi muito bom mesmo. No caso, o primeiro que você serviu foi... Foi presencial já. Foi presencial. Foi presencial. No intervalo da pandemia, que foi liberado, a gente sai de casa, assim, aí a gente tinha todas as restrições. Gente no quarto, todo mundo de máscara e álcool, só tirava pra entrar na piscina. Mas até dentro da piscina o povo entrava de máscara, do nada tava as máscaras voando. Meu assim, Deus! Negócio, tudo molhado. Você era serviu legal. Você fez qual serviço no tempo? No meu primeiro acampamento, eu servi no Amor em Atos e no acolhimento. Mas aí depois, meu filho, foi cada um pouco e aí foi indo. Hoje eu não sei mais nem quais foram as equipes todas que eu servi. Se eu não me engano, você falou que era vocacionada, né? Você entrou esse Sou ano. vocacionada, sim. Conta um pouco pro pessoal entender o que é a vocação de Deus, né? Você... Então, vocacional, ele é um período de 1 ano que a gente vive para discernir a nossa vocação. Seja ela dentro da comunidade, seja ela em uma outra congregação, numa paróquia, ou enfim. E aí, dentro do Shalom, a gente vai discernir, né? Se nós somos comunidade de vida, comunidade de aliança, obra Shalom, ou se somos chamados aí para outro carisma, né? E aí é um processo que a gente vai vivendo com o intuito de consagrar a nossa vida a Deus. Então Muito bom a gente vai que vivendo esse ano, assim, é muito legal. Muito bom que ele abre suas portas, né? Ele literalmente faz você entrar em um mundo, entrar em um espírito que você nunca tinha vivenciado, né? Você entrar no vocacional é você se descobrir Com e certeza. sentir o que Deus tem pra você, né? Exatamente, é um caminho de crescer, de entender a voz de Deus, né? E aí de como nós poderemos corresponder mais à vontade de Deus. É muito bom. E você pode fazer isso ofertando a sua vida, né? No acampamento, Com né? No certeza, no Acampus. acampamento, nos eventos. É O muito legal. O acampamento em si, ele move montanhas, né? Eu gosto de falar isso para as pessoas. Ele move montanhas, tanto você participando quanto você servindo. Eu vou servir pela primeira vez, né? Porque eu participei, né, em janeiro, igual o Jonas.
E minhas experiências também foram tão incríveis quanto as suas, né? Eu fui pro acampamento sem conhecer ninguém. Eu não conhecia ninguém. Eu fui a convite de uma pessoa que me convidou, né? Que eu falei na missa de domingo. Aí eu criei as expectativas, né? Depois que eu consegui a vaga no trabalho. Aí eu fui na segunda-feira, fui pra Zona Norte, né? Que é onde eu fico, né? No meu serve. E quando eu fui, eu lembro que eu comecei a falar com um amigo meu, o Eric, que eu não conhecia ele, eu vi que ele tava muito entusiasmado pra ir, né? Não, deixa eu ser teu amigo, porque eu não conheço ninguém. E se eu for assim, sem conhecer ninguém, eu vou ficar à mercê, né? Sendo que foi totalmente ao contrário. Assim que eu cheguei no centro, veio um monte de gente que eu não conhecia. Ei, deixa eu te conhecer, vamos ser amigos, não sei o quê. Seja a gente conhecendo de vista, seja a gente sabendo o nome, eu só dizendo assim, aquele menino ali fez acampamento. Eu sei que ele tava, agora o nome, qual era a idade, com o que era, eu não sei. Mas aí todo mundo virando Exatamente, amigo. porque o quê? Deu umas 500 pessoas, né? Nesse último. Fomos 700 pessoas, 700 você acredita? pessoas, Meu muita Deus. gente. Muita gente. Lotou gente que eu não acreditava quando eu via. Na piscina, Maria, a gente fez uma montanha lá de gente dentro da piscina. Qual é o serviço que cuida da piscina? Tem um serviço, né? É a ordem. É a ordem. Mais ou menos a ordem. A ordem lazer. deu trabalho pra ordem, eu tava pensando nisso, deu trabalho pra ordem. Pois é. A ordem deu um pouquinho de trabalho. Mas deu certo, né? O que importa é que deu certo. Estamos aqui pra contar a história agora. Mas, e você? Teve algum momento específico que você lembra até hoje, que você fica todo arrepiado quando lembra? Ixi. No acampamento em si, no serviço? Nesse acampamento, se É eu for nesse falar aqui. de todos, vai ter alguma coisa, né? Mas nesse acampamento agora, pra mim foi muito... Assim, a parte espiritual, né? Digamos, a parte da oração. Me marcou muito a celebração mariana. Ali ver todos os jovens, a gente andando pelo espaço. E aí, nos momentos de lazer, de convivência, com certeza, gente, foi o show do Louvor God. Sério, quando o Vitor tava lá, nesse amor, não sei o que, e a gente pulando, que foi a festa fantasia também. Aí eu e algumas meninas, nós nos fantasiamos também, nos pintamos todinha, olha, só Jesus. Mas foi Sim. muito massa. Você foi uma das pessoas que se fantasiou de esmalte? Foi. Não, Eu meu era Deus. uma das. Eu Era era risquei, arrisquei, a gente tudo de blusa, E o capacete da lá cor, grandão. um cone de. Como era o nome? De cartolina. É. E a gente pintado, os braços roxos, Meu Deus, tudo. que arrumação. Eu Pois juro, é. eu juro que quando eu olhei pra elas, eu pensei que era um cone de verdade. Não, gente, chamou Eu muita tava bem atenção aquele grandão, né, negócio. por cima. Era, tipo, realmente era a cartolina todinha, assim, e a gente perambulando por lá. Mas foi muito bom É mesmo. legal. Teve uma menina que se pintou toda de preto e pegou uns algodão, assim, tava Era, que parecendo era o uma Chau ovelha. Carneiro, eu acho. Era, não exatamente. Era? Eu Pois é. fui Tu se de... fantasiou? Sim, meu Deus do céu. Vocês, Não gosta de lembrar, não? Vocês vão... Não, eu me lembro, mas vocês vão rir, né? Eu me fantasiei só pra... porque como era carnaval, quer dizer, não era carnaval, mas eu queria zoar comigo mesmo. Porque Sim. eu sou assim, eu não ligo. Apesar de eu ter a minha deficiência, eu não ligo. As pessoas podem falar, podem vir conversar comigo, eu explico tudo certo. Sim. Fui de viatura. Viatura? Ah, viatura, meu deixe Deus. ele com a viatura particular. Todo de preto, boné preto, camisa preta, short preto e 2 luzinhas de bicicleta. Gostei. Tu se fantasiou? Eu não lembro. Eu fui de Super Mario. Foi, eu vi. Cada Tu um lembra? com sua criatividade. Não, gente, Tinha de 4 tudo Super nesse Mario. Eu negócio. pensei que eu ia ser o único. Quando eu fui ver, tinha 4 Super Mario. Eu não acreditei. E eu do lado de 3 meninos de 18, de 15 anos, lá, de Super Mario, e eu, um marmanjo de Super Mario também. Não, tinha de tudo. Tinha... Deixa eu não lembro, Tinha- não. tinha um- Tinha o seu menino- Barriga, tinha o Chaves, a Era. Chiquinha, lembra? Tinha Aham. Ringa também. Teve um menino que foi o que ganhou, né? Porque teve a votação Sim. da melhor fantasia. Aham. Aí teve um menino que ganhou, que ele raspou o cabelo, né? Eu Sim, lembro São- que era São é, Francisco. São Francisco. São O Francisco. menino fez a chaga, né, na mão Sim. e raspou o cabelo. Só Deixa o eu triângulo. contar, Ah. ele ligou pra mãe dele pra ela deixar ele raspar a cabeça. Foi porque mesmo? ele começou a raspar com maquininha. Aí depois a maquininha quebrou no meio do negócio, ele teve que raspar com a gilete. Uxe, Meu sério? Aí Deus. no final de tudo, ele raspou a cabeça inteira. Foi, ele terminou o Ele, acampamento na hora, de ele- careca. ele na hora da missa, Eu lembro. eu assim, eu procurando o menino, aí eu na hora da missa eu resolvi olhar pra trás. Quando eu olhei pra trás, o Só a menino. carequinha Só a brilhando. carequinha de chapéu. Do Aí eu- nada. E ele de cabeça abaixo, eu, vixe, Maria, ele raspou mesmo. A mãe dele deve estar doida. Aí ele depois eu conheci ele, comecei a falar com ele. Aí ele, não, minha mãe deixou. Eu, caraca, meu irmão. É, ele realmente tinha que ter loucura, ganho viu? aquela noite. Isso aí teve história pra contar, viu? Se eu não me engano, ele é coroinha, se eu não me engano. É. E ele também oferta a sua vida de várias formas, né? Eu acho que ele se sentiu tocado pelo Espírito Santo ao ponto de cortar o cabelo, né? Porque a gente pensa que é algo simples, né? Mas tem muita gente que se importa com isso, né? Cuidar você focar na sua vaidade também. É até uma penitência também, né? Se você quiser. Às vezes uma pessoa muito vaidosa vai e corta o cabelo.
talvez tenha sido algo muito marcante para ele, né? Algo muito forte. Mas o meu momento específico que teve do Acampus foi o da efusão. Porque na efusão, eu tava lá rezando, né? Pra quem não sabe, quem tá assistindo, a efusão, ela é bem organizada estruturalmente, né? É uma fileira de pessoas, a gente vai rezando e as pessoas vêm rezando pra gente. Mas na efusão, eu lembro que veio uma pessoa rezar por mim, que eu tenho uma tatuagem aqui atrás do pescoço, que é o nome inefável. E no tempo que eu fiz essa tatuagem, eu tinha muitas coisas erradas na minha vida, né? Eu fui realmente muito transformado por Deus, muito ressignificado por Deus. E gosto de dizer também que eu fui uma pessoa antes do Acampus e depois do Acampus, porque eu mudei de vida realmente, eu mudei de vida, mudei de ser. Eu sou outra pessoa. E eu lembro que na oração da efusão, veio uma pessoa rezar por mim, que ela veio de frente pra mim, eu tava aqui rezando, né, de cabeça baixa, aí ela veio de frente pra mim, colocou a mão na minha cabeça, né, fez o sinal da cruz, aí fez, então você é o inefável. Você que se diz ser inefável, na verdade se dizia ser inefável e começou a falar coisas nesse sentido. Que você se dizia ser inefável quando fez essa tatuagem e agora você é um homem novo, uma pessoa nova, né? E eu me arrepiei todo na hora. Eu, meu Deus, como assim? Isso é completamente verdade, eu não falei nada, eu só tava rezando lá, tendo meu choro. E ele veio falar da minha vida como se ele soubesse tudo. E são coisas pequenas, entre aspas, né? Coisas rápidas, né? Que marcam a nossa vida, né? E isso me marcou completamente. Na efusão em si. Mas eu também gostei de tudo, gostei dos shows, gostei das brincadeiras, gostei da gincana, que eu achei injusto a gente ter perdido, né? Minha equipe, acredito, a gente não. Tu se era de qual esforçou, equipe? eu era da Miguel, tu acredita? Ah, mas e tu? Pio. Tu lembra de mim? Eu era da melhor, né, gente? A do Service. Ah, eu era. acho, assim, que nós tínhamos que ter ganho, com certeza. Eu tava com um tambor, assim, segurando, batendo assim no tambor Meu o Deus tempo do todinho. céu. Eu também tinha levado uma, aí eu não tive... Tu não tava, não, com a redondinha Eu assim? tava, mas Ah, aí era. eu tava na hora do ônibus, aí quando foi acontecendo as coisas, eu esqueci de tirar do quarto. Aí, Ai, teve meu um Deus. dia que eu acordei, aí eu escutei O batuque lá embaixo. o batuque do lado de fora na varanda. Aí eu... Quem tá tocando aí ele? Aí é um menino não sei o que, aí eu... Ah, tá tocando meu instrumento aí, viu? Pode tocar aí, à vontade. Ele, tá certo. Aí ficou Pois lá é, tocando gente. lá, e depois Mas a gente foi ficou bom, na né? resenha dentro do quarto, a galera lá do meu quarto lá. Aí depois a gente foi pra fora e foi acontecendo as coisas, meu irmão. Mas foi bom, foi algo muito grandioso na minha vida, né? Eu gosto muito de dizer, gosto muito de falar sobre o Acampus. Acho que eu estar nessa cadeira nesse momento é um fruto de Deus, né? E Deus fez, não, eu tenho uma missão pra você, aí perguntaram pra mim, aí João, quer? Eu quero. Oxi, quero não o quê? Falar sobre o Acampus, eu amo o Acampus, amei o Com Acampus. certeza. E agora eu vou servir, né? Que é o que eu mais queria, né? E vamos estar juntos lá, né? Nós três, né? Todo mundo vai estar servindo, podendo exercer ali a sua promessa para Deus. Mas foi algo incrível na minha vida e eu tenho certeza que vai ser incrível para vocês também. Com certeza. Queria perguntar a vocês se vocês conhecem alguém ou se vocês têm um propósito aí de evangelizar também. Porque eu percebo que eu gosto muito de falar sobre Deus para as pessoas e eu percebo muita dificuldade nisso. E que gosto muito de conversar sobre evangelização. Se vocês têm esse propósito, se vocês conseguem chamar uma pessoa e convidar ela para o Acampus. Imagina que vocês têm essa oportunidade agora, você está olhando para a câmera e você tem essa oportunidade de chamar uma pessoa para o Acampus. Eita, responsabilidade. Responsabilidade grande aí. Mas assim, falando sobre a questão da evangelização, a evangelização ela é muito diária, né? Sim. Desde a gente tá aqui conversando, seja a gente postando alguma coisa no nosso Instagram, sei lá, pulando. Eu lembro que teve um vídeo que uma vez eu postei, a gente pulando numa animação, e aí muitas pessoas, que massa, não sei o que, olha isso, que legal, tal. Então assim, são pequenas coisas, né? Mas se eu pudesse dar um recado pra você que tá em casa, eu poderia dizer que é a melhor experiência da sua vida. Não é monótono, talvez, a gente até tá falando aqui. Ah, porque não sei o que na minha vida foi assim. Me lembra Que até assim, uma assado. música, mas... Enfim, se fosse talvez a gente só falar aqui, perderia graça, não faria tanto sentido. Mas, gente, sem mentira nenhuma, se tu quiser ter a tua vida transformada assim, ó, da água pro vinho, de você fazer novos amigos, de você acampar no Eco Resort, diga aí, com piscina, com trilha, com caiaque, com bote, com não sei quantas pessoas, uma piscina quilométrica. Cara, tu só vive isso no acampamento. Tu só vive isso no Acampus em julho, nos dias 2 a 5 de julho. Se você tem aí alguma dúvida, não sabe ainda se vai, se não vai, coloca aí nos comentários, entre em contato com a gente e se embora, porque ó, falta menos de um mês, faltam 28 dias. 28 dias. É daqui a pouquinho, é já.
Já e tá batendo na porta aí. Então, você que quer fazer o acampamento, bora se inscrever e vamos viver essa experiência. A gente tá contando aí a nossa história, né? Eu tenho certeza que todos vocês também têm essa oportunidade, né? De dizer sim, né? De dar esse sim. E vocês, se vocês tiverem um pinguinho de esperança, pode confiar na gente, pode confiar no Shalom, pode confiar em Deus. Que eu tenho certeza que vocês também terão as histórias de vocês, né? As histórias que vocês serão tocados. As inscrições acabaram de abrir, então tá aí a oportunidade. A gente tá fazendo a nossa parte, a gente tá rezando por vocês também. Eu tenho certeza que vocês têm uma oportunidade muito grande de se sentirem tocados da mesma forma que a gente também. Mas a gente falou muito sobre o Acampus, né? Falou que as inscrições abriram. Eu queria perguntar a vocês também sobre os shows em si, né? A gente gosta muito dos shows. Eu gostei muito de pular lá no meio da galera e me sujei todinho, mas era isso no último dia, né? Que a gente tem teve o show das cores, se eu não me engano, que a gente foi de branco. Mas foi incrível, a gente se melou completamente, mas foi bom. Aí eu lembro de uma coisa que aconteceu contigo, que eu queria até te perguntar. Jogaram tu pra cima, foi? Jogaram. Como é que foi isso? Cara, pra mim, eu acho que foi um dos ápices da minha vida de novo, porque na minha antiga, que eu faço parte de outra paróquia também, e a galera sempre faz isso comigo, então, tipo, rapaz, quer saber aqui? Eu vou me soltar, não quero nem saber. Bora! Aí eu já tava lá na frente, já a galera só foi chegar por trás de mim, me segurou Do e nada a gente só jogou. via Jonas assim. E me jogou. E tinha um Daqui a monte pouco de era gente Jonas ao redor jogando, de segurar. Eram 5 rapazes e Jonas lá em cima sendo jogado pra cima. A gente, meu Deus, o menino! Aí teve outro também, que foi na pipoca também, que eu tava fora do círculo, aí um rapaz me pegou, aí me botou no meio do círculo lá, na hora da pipoca, aí foi aquela fumaceira danada. E a gente, meu Deus, o pobre. A gente preocupado com o Jonas. Não. Subiu um monte de poeira, mas não foi isso que parou a gente, né? Não, Pois é, não. foi Continuou massa lá. esse show, gente. Foi muito legal. A noite nordestina, que tinha forró, né? Aí Sim. a fantasia com Louvor God. Aí depois a do Cosme, que era a noite do Noite brega. Nossa, Brega. minha fantasia Aí a... brega foi Gente, sensacional. olha, só Jesus. Essa festa do brega era cada presepada. que Era eles cada uma assim. melhor do que a outra. Não, cada uma pior que a outra. Teve um menino que botou um pneu, não foi? Eu acho. Foi. Eu não sei como esse De onde menino, foi esse que menino esse menino achou esse esse pneu. pneu? Do Eu acho que ele levou. Ele pegou um, aí do nada ele pegou outro. Ele foi com 2 pneus. Do nada o menino aparecendo de pneu. E a gente assim, minha nossa. Como é que ele gente. conseguiu? Que mala foi essa que esse menino trouxe de Natal pra aqui? Eu acho que ele tirou de um carro, não tem condição não. Pegou de um eu step, acho que porque sim também. ele teve que ter ido de carro pra conseguir levar aquele pneu, porque é incrível. Eu lembro, falando em jogar pra cima, né? Eu lembrei aqui da oração que a gente participou, que você comentou comigo, mas eu cheguei a ver também que pegaram você, né? Colocaram pra cima. O quão forte é pra você, né? Que tem a sua deficiência e isso não te parou. E o quão forte é pra você se sentir mais próximo de Deus fisicamente, né? Porque você geralmente fica ali perto do altar e teve uma pessoa que pegou você e deixou você mais próximo de Deus, né? Como é essa experiência? Acho que foi a primeira vez que aconteceu isso com você, né? Foi a primeira vez e nesse dia eu tava meio longe, mas eu tava ali rezando com todo mundo e tal. Mas quando ele começou a fazer a transição pra ir no meio do povo, aí a galera foi começando a se levantar, eu não fui começando mais a conseguir enxergar. Sim. Aí chegou um rapaz do meu lado lá da estrutura e falou: quer que eu te bote no ombro pra você ver? Aí eu não sei o que lá, fiquei com aquele receio. Aí eu, homem, quer saber? Eu tô aqui pra viver, então me bota no ombro. Aí ele pegou e me botou no ombro. Cara, quando ele me botou no ombro, meu irmão, eu fechei meus olhos e comecei a chorar. E com a mão pra cima, não sei o que, rezando, aquilo outro. Depois eu fiquei 2 horas, meu irmão, abraçado com ele, agradecendo por tudo. Depois eu dei até meu testemunho lá também. Então, cara, isso pra mim é um local de pertencimento. Porque eu sei aonde eu for e aonde eu estarei ou estar, eu vou só viver ali e estar no meio de pessoas que gostam de mim e que eu esteja à vontade também lá. Sentir a presença de Deus, né? Em todos os momentos. E o que é mais importante, né? A presença de Jesus. Exatamente, esse é o mais importante. Depois que eu entrei na comunidade, que eu sou da obra, né? Assim como você. Não sou vocacionado ainda, mas é só questão de tempo. Ainda. Guarda essa Ainda. informação. Guarde, Eita, viu? aí. Vem aí. Mas eu sempre fui muito apaixonado pela comunidade, né? Eu sempre fui desde antigamente, só que eu nunca ouvi portas para conseguir entrar. Até que eu recebi a oportunidade de participar do Acampus e desde então minha vida está transformada e vai continuar sendo transformada. Até no meu trabalho em si, as pessoas às vezes olham para mim e falam: nossa, João, tá muito diferente. Eu sei, é porque Deus entrou na minha vida.
Aí a pessoa realmente se transforma, né? E eu gostei muito disso, eu amei, na verdade, né? Amei ter sentido a presença de Deus, amei ver a oferta de outras pessoas, né? Porque a gente tem toda essa pegada de ofertar a vida, de ofertar até a última gota, né? Que é como diz Ronaldo Pereira. E essas oportunidades só deixam a gente em um caminho de santidade cada vez melhor. Eu me sinto muito feliz fazendo o que eu faço, eu tenho certeza que vocês se sentem também muito felizes. E graças ao Shalom, graças a Deus, né? A gente vai sendo constituído cada vez mais. Mas o acampamento acabou de abrir as vagas, né? Recentemente, se não me engano, abriu as inscrições. Sim. 2 a 5 de julho, você não pode perder, pelo amor de Deus. Faça a sua inscrição, dá essa oportunidade. Novamente, eu estou dando aqui esse apelo. Dá o seu sim, que eu tenho certeza. Nós temos certeza que você será tocado pelo Espírito Santo, tanto quanto a gente foi. Dá essa oportunidade, dá essa chance para a comunidade, dá essa chance para o acampamento, que eu tenho certeza que você vai gostar. Com Mas certeza. a experiência de vocês toca muitas pessoas, né? Eu ouvi isso numa pregação uma vez, ela disse que as nossas experiências, o nosso testemunho, ele ajuda muitas pessoas, né? Ele oferece muitas coisas para as outras pessoas. Porque às vezes a gente entra sem saber de muita coisa, curioso, sem sentir muito a Deus, sem dar essa oportunidade. E a nossa oferta de vida, ela é inspiradora, inspira muita gente e muitas pessoas, e eu tenho certeza que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo, que estão escutando, sendo agora esse mês, sendo quando for lançado, ou daqui a um tempo, que vai ficar no ar, né? Se você está vendo esse vídeo em 2027, 2028, tenho certeza que nossas vidas mudaram. E vocês também têm essa oportunidade, né? Eu e Jonas, a gente está no início. Mas só nesse início a gente já sentiu tanta experiência que eu tenho certeza que a nossa vontade é ter começado antes, né? De ter entrado há muito tempo. Mas a gente tá amando, né? São várias oportunidades. Não, e teve uma outra coisa que eu tava me recordando quando vocês iam falando, que um servo chegou assim pra mim e disse: você, do jeito que você poderá ser testemunho para muitas pessoas. Quando eu escutei isso, cara, aí eu chorei de novo. E foi no dia da infusão. Cara, eu chorei demais, porque eu nunca tinha escutado isso realmente. E ter escutado isso, cara, reacendeu de novo a chama no meu coração. E Deus me fez retomar um propósito na minha vida que eu não sabia que eu tinha. Então, foi muito especial, tanto essa pessoa ter falado pra mim e ter tipo, realmente feito sentido na minha vida. Então foi muito importante para mim, creio que também as pessoas que vivem comigo ao meu redor sabem disso através de mim, nas minhas palavras. Então eu sei que agora eu tenho um propósito, que é evangelizar do jeito que eu sou, e não importa o que aconteça, eu tô aí para evangelizar, para conversar e tudo. E sua história de vida é muito inspiradora, né? Eu, quando conheci você, meu Deus, como assim está acontecendo? Eu não acreditei, né? Porque eu nunca vi. E a sua história ela é muito inspiradora. Eu me inspiro em você. Assim como eu acho que você se inspirou em muita gente e se inspira até hoje em muitas pessoas que seguem o seu caminho, né? De santidade, seu propósito. A gente tem muita dúvida também na idade, né? Você tem quantos anos? Tenho 21. 21 anos, você? Tenho 18. 18? Pensei que tu era mais velha. Anos. Valha-me Deus, eu tenho 18 anos. Não é dizendo que você tem cara de velha, Tudo bem, não. eu entendo. Mas enfim, eu tenho 23, para surpresa de muita gente. Mas o acampamento, ele abre muitas portas, né? Com certeza. E inclusive a faixa etária é bem vasta, Bem né? grande. Nós acolhemos jovens de 13 aos 29 anos. Então, todo mundo ali na fase da pré-adolescência, adolescência, jovem, é pra ir. Não tem desculpa porque eu sou jovem é mais tempo. Não. Se é jovem é mais tempo, a gente tem família, tem sacerdotes, tem pessoas mais velhas que já participaram do acampamento da nossa idade que permanecem indo pro acampamento. Seja servindo, seja Verdade. indo pra uma missa, seja indo fazer um show com a gente. Enfim, eles sempre estão por lá, né? É pra todas as idades. Exatamente. 13 a 29, né? 13 a 29 anos, você que aí tá em casa, não sabe o que vai fazer nas férias. É o lugar pra tu ir aproveitar as melhores férias da tua vida. Pra você que não sabe, é dia de 2 a 5 de julho. Não 2 a perde. 5 de julho, 2 a 5 no de julho. Eco Resort Rio das Garças. A gente vai estar esperando por você. Pode pesquisar aí o Instagram da gente, né? O Juventude SH, Shalom. SH Natal. Juventude SH Natal. O nosso Instagram, que vou ter todas as informações. Tem vídeos lá, tem dos nossos testemunho. antigos acampamentos também. Exatamente. Esse vídeo, inclusive. Exatamente, vai sair lá, né? Pois é, a gente vai estar com todas as informações e não pode perder tempo.
13 a 29 anos. Pra você aí que pensa que tá velho demais, tem gente lá de 30 e poucos anos, de 40 anos, de 50 anos que serve e ama a comunidade, ama servir a Deus. E isso é uma inspiração, né, pra muita gente. Com certeza. Nunca é tarde pra Deus, viu? Ó, Isso é pra você. Nunca é tarde pra Deus. nunca é tarde, né? Exatamente. Foi uma pessoa falou isso pra mim. Uma pessoa falou isso pra mim. E a gente tem muitas coisas que acontecem no acampamento, né? No acampamento em si. A gente tem aí o Canto das Ilhas, né? Que foi ali muito forte pra gente. Pra mim, principalmente, né? Que o Canto das Ilhas foi o que me fez dar o sim, né? Me fez dizer sim, né? Dizer sim ao acampamento, dizer sim ao Shalom, dizer sim a servir a Deus. A Pois é. estar com E Deus. nesse acampamento, não sei se tá no nosso script aqui, mas tem uma surpresa. A gente vai ter a atração de fora, né? Ah, verdade. A atração Exatamente. interestadual, mais ou Interestadual. menos. Pois é, com show, né? Uma noite toda específica pra isso. Tu vai falar ou eu falo? É você falar, você tá falando, né? Então, gente, você aí que tava em casa, a gente tem uma novidade. Teremos presença confirmada do Missionário Shalom. Uma banda muito top, vindo de Fortaleza só pro Campus de Natal. Eu tenho Então, cer- assim, eu tenho cara, eles certeza. vão animar essa noite. Vai ser muito massa. Tenho certeza que eles conhecem. Com certeza. Eu já tô doida pra saber qual é o tema, né, da noite, porque a gente sempre fica ali nas expectativas, qual será o tema Qual da vai ser o noite. Porque Tema. se fosse todas as músicas dele, eu acho que eu ficava a noite todinha lá Pois escutando é, com todas as certeza. A músicas. madrugada virando e a gente lá com o Missionário Shalom pulando. Mas, ó, vai ser muito massa. Eles Muito cantando massa. Sou Estrangeiro aqui. Nossa. Pois é. Não, o estrangeiro aqui é o ápice. Pra mim é o ápice, que eu vivo escutando essa música deles, cara. É o ápice essa música pra mim. Com Nossa, certeza. uma adoração com eles ao vivo deve ser incrível, né? Nossa, Pois é, eles vão fazer, vão animar a noite e a gente vai estar lá, todo mundo. E você também que tá em casa. Simbora, porque vai dar só Não perde Missionário essa Shalom. oportunidade. A gente tem Louvor No God aca- também, né? Exatamente, Louvo ao God, cantando nesse amor. Você que também quer saber mais informações, acesse Louvo ao God. E é no Acampus dos nossos 25 anos, né, aqui em Natal. Ah, então verdade. é muito importante. É verdade. E muito especial pra gente. Nossa, 25 anos de Shalom, 25 né? anos com essas bandas muito boas. Se eu não me engano, a gente Vem com a tem gente uma... aí. A gente tem a Adriana, né? Que é a nossa convidada pro próximo episódio. Se você... Cenas para os próximos capítulos. quer Nós dizer- iremos deixar você com esse gostinho do Quero Mais. E para saber mais, assista o próximo Assista o que virá. próximo, segue a gente, né? Se você tá vendo pelo engajamento, né? Segue a gente. Escuta a nossa história e espera pro próximo episódio, né? Porque a Adriana, ela tem coisas fortes pra contar, né? É uma pessoa aí bem... Não é dizendo que ela é velha. Ela é nova. Mas ela tá no Shalom desde quando ela era criancinha. Então, ela tá indo nos primeiros acampos. Eu escutei essa história dela uma vez. Tenho certeza que ela tem muitas coisas pra contar, né? Muitas experiências de vida também, né? Até porque o Acampus, ele abre portas. A gente faz outras coisas, né? Além do Acampus, a gente tem o Renascer, né? A gente tem os seminários de vida no Espírito Santo, que tem dentro do Acampus, mas tem fora do Acampus também, né? Que é o seminário de nosso centro de evangelização. Mas toda a comunidade Shalom em si, a gente é muito tocado por tudo que a gente faz. Até pelas palavras que a gente fala pelas pessoas extremamente aleatórias na vida, né? É. Mas eu escutei o testemunho uma vez de um amigo meu, que ele estava no regional agora de Recife, e ele escutou o testemunho de Moisés, né? Que é o nosso fundador. Ele escutou um testemunho de uma coisa que Moisés falou, que foi que Moisés estava no avião viajando para Roma, se eu não me engano. E nesse avião veio um jovem para Moisés, e Moisés não queria muito conversar com esse jovem, porque ele estava organizando umas coisas lá, né? Para as pregações dele. E esse jovem, ele ficou conversando com Moisés, ficou puxando assunto com Moisés, ele não queria muito conversar, mas ele estava escutando o que o jovem estava falando. E o jovem, ele olhou para o anel de celibatário de Moisés e falou, nossa, eu quero muito, um dia eu terei um anel desse. Aí nessa hora Moisés, ele sentiu Deus mais do que ele já sente todos os dias, fechou o computador dele e fez, é agora que eu vou conversar com você. E se eu não me engano, o jovem, ele se engajou, né? Ficou no centro de evangelização dele. E imagina só, a gente conhecendo esse jovem daqui a uns anos, ele consagrado. Aí ele fala, a minha evangelização foi diretamente por Moisés, né? Mas a gente tem toda essa pegada, né? De ofertar a nossa vida. Eu amo a música oferta a nossa vida, né? Ofertar a nossa vida como um todo, né? Até a última gota de suor. Até a última gota de sangue, né? Mas, como eu disse, o Acampus, ele abre portas. As minhas portas foram abertas. A porta de vocês também foram abertas pelo Acampus. E para falar para muitas pessoas, né? A gente tem muita coisa para contar. Se deixasse, a gente falaria a noite todinha. Eu amo falar, né? Todo mundo aqui ama ouvir e falar também. Vocês tenho certeza que tem ótimas experiências para contar.
Mas eu tô querendo saber mais da vida de vocês, no sentido de, eu queria escutar a sua história, o que mais tocou você, se teve alguma adoração que você sentiu muito Deus, a presença de Deus, como a minha do Inefável, né? Que uma pessoa veio falar algo muito específico pra mim. Se alguém já falou algo específico pra você, que fez você sentir muito Deus, né? Sentir muito a Deus. Porque eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade para saber como é a oração, como é a oração em línguas, né? Que é o dom que você conseguiu no Acampus. Como é a oração e como é a sua vida em oração, que eu tenho certeza que o Acampus ele abriu muitas portas para você. E eu queria escutar um pouco sobre como é a sua vida de oração graças ao Acampus, né? Graças ao Shalom. Não, com certeza a presença de Deus, ela dá novo sentido a tudo, né? E a minha oração, ela passa por essa oferta, né, dentro do acampamento. Mas foi muito bom. Pra mim, a adoração que marcou junto com a celebração de Nossa Senhora, né? Sim. A celebração mariana, então foi um momento que ficou marcado no meu coração desse acampamento. Foi a que teve a procissão das velas, né? Sim. Nossa, foi incrível aquela procissão. A gente cantando... Como é aquela música lá que a gente cantou? Salve, salve Maria, salve... Invoca Maria. Nossa, essa música é sensacional. E foi no caminho todinho. A extensão que teve da procissão. Teve gente do começo ao fim do Rio das Garças. Mas foi uma experiência incrível. Tenho certeza que todas as pessoas que derem essa oportunidade, né, de dizer sim para o Acampus, vão se sentir tocadas da mesma forma que a gente foi. Mas... se deixasse, a gente falaria a noite todinha, né? Porque a gente ama falar sobre Deus. Mas a gente chegou ao fim, né? A gente teve, infelizmente, né? Acabou o nosso podcast dessa vez. Mas tudo é graças a Deus, né? A gente vai continuar com esses podcasts, né? Falar um pouco sobre o Acampus, sobre como é em si, as experiências que a gente tem. E queria agradecer também ao Pode Ser Studio, que foi o que ofereceu a gente esse espaço. Eles ofereceram com muita aptidão, com muito carinho, esse espaço pra gente, graças a Deus, né? Até isso, graças a Deus. Tudo é graças a Deus. Queremos agradecer a eles. Se vocês estão vendo esse vídeo nesse momento, vão lá seguir o Instagram deles, acompanhar a história deles também, que é um acampamento muito abençoado, né? Muito repleto do Espírito Santo. E a agência ABX, né? Que é a agência que administra tudo isso, né? Queria agradecer a eles também, que Deus possa vos cobrir, e que Nossa Senhora possa cobrir com seu manto sagrado todo o estúdio, todo o acampamento, né, que vai acontecer em julho, que inclusive vai ser dia 2 a 5, não perde. As inscrições estão abertas, não perde essa oportunidade. Você tem a chance de mudar a sua vida como eu mudei a minha, como o Jonas mudou a dele e como a Clara mudou a dela. Tô no Acampus, tô na moral. Tô no Acampus, tô na moral. Do nascer ao pôr do sol, impossível descrever essa alegria, vem viver. Então vem correndo no pulsar dessa alegria que transforma e contagia o teu coração. Então vem se lança no compasso dessa dança, tua vida será uma revolução. Acampus, vem ser feliz com a gente. Acampus, Não se descreve, se sente radicalidade, sol e prazer. vem ser feliz com a gente. Não se descreve, se sente